Então, vamos lá. Meu nome é Ivo, sou do metrô de São Paulo. Dessa vez eu vou trazer uma prática que nós temos feito lá no metrô de São Paulo que está trazendo muitos resultados. Tá? Deixa eu... agora foi. Bom, para quem não conhece, essa é a nossa malha metroferroviária. As linhas sólidas que vocês estão vendo são linhas já em operação e as linhas tracejadas são as linhas que nós estamos ou construindo ou em projeto. Tirando a parte aqui que vocês podem ver do tracejado da linha verde e da linha ouro, que é mais ao sul, todas as outras já são projetadas, independente da fase, ou estão sendo construídas utilizando o BIM. Aqui é um resumo um pouco desse histórico dos últimos, desde 2013, né, dos últimos 13 anos que nós temos trabalhado com o BIM, mas totalizando aí 88 estações, 120 quilômetros de linha. Então eu falo que para os próximos 10, 15 anos, metade da nossa malha será feita com BIM. Legal. Essa é uma foto que eu encontrei há muito tempo atrás. Daqui deve ser 2016, mais ou menos, né? Onde nós já tínhamos contrato em BIM, estávamos trabalhando com BIM. Então, essa é uma imagem de uma análise, não sei quem é das antigas aqui, esse era o Tecla BIM Site, né, que depois virou outras ferramentas, etc. Mas a gente já usava o Tecla BIM Site com BCF na época. Né? Então, nós temos já esse trabalho com coordenação de projeto e análise de projeto em BIM já há muito tempo. Agora, nós saímos dessa análise na mesa, né, numa análise mais tradicional ou mais sequencial, para algo mais assim. Opa, só um minutinho, deixa eu voltar aqui, deu uma travadinha aqui. Aí, deixa eu voltar novamente, só um minutinho. Aqui, então aqui nós estávamos... E aí, vocês vão ver aqui duas fotos que vão aparecer, que são fotos exatamente dessas sessões ICE. Eu não sei de que lado que estão ouvindo ou não, mas se você já ouviu falar de ICE, né, vocês vão entender um pouco o que essas imagens aqui querem dizer. Tá? Então, vocês podem ver tanto de gente ali, né, parece uma confusão, né, todo mundo ali misturado. Né? Mas não é. Tem muita organização e é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Tá? Só um minutinho que a apresentação está travando um pouco para passar. Muito bem. Vamos ver se agora passou. Muito bem. Bom, esse caso de aplicação dessas sessões ICE começou no projeto básico da linha 19 Celeste. Já trouxe isso em outras apresentações. Então, a linha 19 Celeste é uma linha, é um projeto básico que tem 15 estações, um pátio, né, extensão operacional aí de 17 quilômetros de via. Então, nós temos um projeto muito grande na mão, com pouco tempo para desenvolver. E nós utilizamos BIM em diversas disciplinas, como vocês podem ver aqui. Né? Então, das disciplinas mais comuns até as disciplinas não tão comuns. E trabalhando com IFC. Mas não é o foco de hoje. Né? O foco de hoje, que eu quis dar com isso, é a dimensão do trabalho, em termos de quantidade de trabalho, quantidade de envolvimento e, obviamente, quando você tem esse tanto de disciplina envolvida em uma coisa que é BIM, que é integrado, etc., o que a gente vai ter? Uma quantidade enorme de problemas, obviamente. Né? Quando a gente vai para a parte de coordenação, quando a gente pensa em coordenação espacial, por exemplo, aqui é um trabalho, não sei se o Ricardo Ventura está por aqui, que trabalha com a gente, ele fez um trabalho muito interessante aqui, que vocês podem ver. Nesse tubo amarelo, é a tuneladora, né, o tunneling machine, que está tendo problema de compatibilização ali com a laje de fundo. Né? Na direita, também ali, nós temos o espaço ocupado ali pelo trem, que também, com esse modelo, já permitiu que nós resolvêssemos problemas de compatibilização. Mas, não, aqui acho que tem um outro caso também. Deixa eu ver que os slides não estão passando na mesma velocidade. Aqui. E temos outra parte também de coordenação, que é a coordenação de dados. Você utilizar os dados, desenvolver os dados para os demais usos, de quantidade, orçamento, até os dados técnicos para aprovação técnica. E esses dados, você tem a coordenação de onde esse dado deve estar e tem a coordenação de qual conteúdo que esse dado deve ter. Vamos lá, slide.
Só um minutinho, gente. O slide está... Aí, passou. Deixa eu passar mais para frente, senão a gente vai perder. Muito bem. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Nesse trabalho de coordenação, nós temos que pensar em 3 casos de coordenações diferentes. Nós temos a coordenação de contrato, tem a coordenação de projeto e tem a coordenação BIM. Eu gosto de separar esses 3, tá? Pode ser o mesmo profissional fazendo as 3? Pode, não tem problema, tá? Mas é importante entender a aplicação e a atuação de cada uma dessas funções. São funções diferentes que não necessariamente é o mesmo profissional, né? Bom, na parte de coordenação de projeto, nós temos painéis BI, eu acredito que boa parte aqui de vocês utilizem painéis BI para situação de documento, para principalmente situações de issues, né, o controle de qualidade desses documentos. E nós detectamos alguns problemas, de novo, naquele contrato do projeto básico linha 19. Problema 1, era um consórcio, tá? Então estava todo mundo num contrato só, era um consórcio, muito bem. Problema 1, analista que fala com a coordenação fala com a projetista e por aí vai. O que nós precisávamos fazer? Nós detectamos que tinha um problema de comunicação entre quem analisava e aprovava o documento com quem desenvolvia o projeto. Então, nós precisamos juntar, né, colocar mais próximo o analista do projetista. Por mais que esteja todo mundo no mesmo contrato, todas as disciplinas no mesmo contrato, nós também precisávamos repensar, olhar a comunicação. Porque se você tem um contrato só, com todas as projetistas lá dentro, você como cliente, você espera que vai receber tudo bonitinho, né? É um contrato só, todo mundo está lá dentro, está fácil. Mas não era bem assim. Se eu tiver alguém aqui do contrato linha 19, tá? Não se ofenda com isso, tá? Mas a comunicação ela estava um pouco assim. Tá? Então, o que nós tínhamos que fazer? Qual que era a maneira mais básica de você parar para resolver isso? Junta todo mundo. Tá? E nós tínhamos um outro problema principal. Vocês estão vendo essa curva. Esse daqui é um gráfico de issues. Issues ativos, aqui em azul. Tá? Então, vocês podem ver que esse gráfico em azul ele está subindo, 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 ele não está descendo. Acontece que faltava 6 meses para terminar o contrato. E o gráfico de issues ativos tinha que cair. Não tinha que continuar subindo. Né? Então, nós temos aqui um problemaço para resolver. E aí a gente precisava pensar diferente. Tá? Eu sempre falo que se você tem um problema e continua fazendo da mesma forma, qual é a chance de você resolver esse problema? Não tem como. Você precisa achar outra forma. Se você continuar fazendo da mesma forma, você não vai mudar o rendimento, você não vai mudar o desempenho, não tem como. Você precisa pensar outras formas de fazer. E foi aí que a gestão chegou e começou a abrir para outras formas de trabalhar. Bom, não sei se vocês conhecem o VDC, né, Virtual Design Construction. Tem especialistas de VDC aqui no auditório que com certeza vão conseguir falar mais sobre VDC do que eu. Porém, o VDC principalmente tem esses três partes aqui, né? O PPM, o BIM e o ICE. Nós tínhamos BIM e queremos aplicar o ICE, que é o Integrated Concurrent Engineering. Eu estou com receio de apertar esse botão e ele passar para outro slide. Ah, agora foi. Muito bem, é isso. Tá? Integrated Concurrent Engineering. Então, ICE é esse termo para Integrated Concurrent Engineering, que pode ser engenharia concorrente integrada, etc. Então, nós pegamos o BIM, que a gente já tinha, e fomos olhar como que o ICE se aplica. E é isso que a gente trabalhou. Algumas questões que nós nos organizamos. Primeiro, definir quem que deve participar dessas sessões ICE. Tá? Profissionais chaves. O analista da especialidade tem que estar lá, que é quem vai aprovar no final da história o projeto. Né? Mas um especialista com poder de decisão do lado da contratada. Não adianta trazer um termo que eu não gosto de usar, o modelador. Não adianta, tem que ser alguém que vai tomar decisão, que vai mudar o projeto, ali lá na hora. Tá? Onde? Então, essas reuniões precisam ser presenciais. Ah, o BIM é tecnologia, etc. Mas tem gente que tem hora que não dá para você ficar tratando tudo de forma virtual. Essas sessões precisam ser presenciais. Por quê? Porque a comunicação é mais rápida, porque a tomada de decisão é mais rápida e porque as pessoas se envolvem mais, principalmente. Eu já cansei de ver gente que estava online, na reunião, foi tomada uma decisão de projeto, e aí, porque ela estava online, ela falou, ah, mas eu não participei. Não, você estava. Ah, mas eu não falei. Que eu tenho certeza que se tivesse presencial, teria falado alguma coisa. E a gente perdeu tempo ali no projeto. Né? Como? Então, a discussão sobre os issues junto com a parte interessada responsável. E criar um plano de ataque para que as decisões importantes sejam tomadas na hora. Tá? Então, tudo isso que eu estou falando é uma teoria inicial para que a gente chegasse na prática, que é o que eu quero também falar hoje com vocês sobre resultados que essas sessões tiveram.
Então, sobre o local, esse daqui é um ambiente que nós temos lá no metrô de São Paulo, que chama a Estação Construção Digital, que tem equipamentos. Então, é um ambiente já para dar suporte, para apoiar o processo de digitalização. Não adianta você querer que os seus funcionários, ou que os projetistas, ou quem for, trabalhe de forma digital se você não suportar esse trabalho de forma digital, se você não der equipamentos, recursos para essa digitalização. Achar que eles vão ser digitais com um laptop na mão e aquela mesa retangular de reunião comum, não vai chegar no resultado esperado. Então, esse ambiente, o que nós tínhamos, o que nós temos, que inclusive são utilizados nessas sessões ICE. Nós temos ilhas, então nós temos mesas, mobiliário modular, que permite criar diversos layouts diferentes. Então, nós temos essas ilhas, como vocês podem ver aqui. Então, cada conjunto aí de mesa forma uma ilha. Essas ilhas podem ter desktops e laptops, 2 TVs Touch, que é um suporte para painéis em BI, um telão com projeção para compartilhamento, porque chega uma hora numa discussão de projeto, em modelo, que você tem 1 profissional, 2 profissionais, 3 profissionais, no tamanho do monitor, acabou o espaço. Se você precisa de uma 4ª disciplina para ver junto, aí você precisa de uma tela maior. E aí a gente vai para o telão. E uma rede Wi-Fi isolada, específica para essa sala, para esse ambiente, para dar suporte, porque o trabalho é todo online, é todo na nuvem, e eu preciso ter uma rede boa, com uma boa capacidade aqui de trabalho. Então, precisa permitir a integração entre as especialidades de forma ordenada, precisa ter moderadores, muito importante. Vocês estão vendo essa imagenzinha aqui? Essa imagem eu peguei emprestada aqui de uma das nossas projetistas, que era como a gente planejava para sessões ICE. Tá? Não é modelo BIM. Né? Vocês estão vendo que é uma coisa bem simplesinha, porque é para a gestão montar a programação de como vai ser essa sessão. Né? Então, aqui é o ambiente, e nós temos as ilhas distribuídas. Então, sempre antes da sessão ICE, distribuía a disciplina tal vai ficar em tal ilha, a disciplina tal em tal ilha. Nós vamos ter tantos moderadores. Os moderadores são profissionais que tomam decisão. O negócio enroscou, ele toma decisão. Ou precisa a ilha de arquitetura falar com a ilha de estrutura, não levanta quem está modelando a arquitetura ou quem está projetando a arquitetura. O moderador vai falar com outra ilha para a gente não perder ritmo daquela sessão. Né? Então, os moderadores têm um papel aí essencial. Então, antes da sessão e durante a sessão. Antes da sessão, nós precisamos fazer uma programação mensal das atividades. Esse é o ideal. Colocar já no planejamento, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, essas sessões. Né? Ter um agendamento prévio do ambiente, né, que vai ser feita essa sessão, e disponibilidade dos profissionais. Alguns têm que viajar, têm que vir de outra cidade, de outro estado, então precisa estar na programação aí dos trabalhos. Análise de dependências e prioridades. Você precisa trabalhar com o que eu vou fazer, porque os profissionais já têm que ir com a cabeça naquilo que eles vão trabalhar, naquilo que eles vão resolver, no que eles vão desenvolver. Organizar os issues e essas prioridades, programação das ilhas e agendamentos, como eu falei, né? Então sempre tinha essa comunicação com a distribuição das ilhas, e durante a sessão, no início da sessão, logo que nós vamos abrir a sessão, tem a distribuição dos profissionais em cada ilha, abertura do dia, então, normalmente eu fazia essa abertura do dia, indicando quais seriam as prioridades, como que a gente vai trabalhar, como que as ilhas estão destacadas, e quem são os moderadores, e como que esses moderadores vão atuar naquele dia. Atualizações do painel BI a cada hora, para análise de desempenho dessas sessões ICE, e reorganizar se necessário. Vamos para o próximo slide. Aí. Quais foram as estratégias? Cuidado com o tempo gasto para cada issue. Tem que resolver da forma mais simples possível. Técnica de vestibular. Eu fazia essa brincadeira, mas é verdade. Tá difícil? Complica, passa para a próxima questão. Tá? Porque é igual a um vestibular mesmo. Você tem um tempo para fazer, complicou, vai para o próximo. E depois volta. Sobrou tempo, volta para aquela questão complicada. Integração, permitir a conexão com outras áreas, com o apoio do moderador, como eu comentei, e ter uma triagem e a definição dessas prioridades. Então, aqui é uma tabela. Então, quando o pessoal chega de manhã para trabalhar nas ilhas, tem já uma folha com as prioridades. Então, aqui nós temos as unidades, o número dos issues e as prioridades do dia. Maior prioridade, baixa prioridade. Eu tenho essa pausa, gente, porque o slide não está passando no mesmo tempo que eu estou apertando aqui, tá? Vamos ver se ele vai. Muito bem. O painel BI, com as informações dos issues, né? Então a gente tem os números totais de issues, nós temos ali no canto as sessões ICE, 1, 2, 3, 4, 5.
Então, você clica na seção A e você tem separado os issues que vão ser trabalhados naquela seção, e qual que é a situação, se eles estão ativos, se eles não estão ativos, se foram resolvidos, se não foram resolvidos, se foram encerrados. E aqui é uma foto dessa seção, né? Então, olha que interessante. Nós temos aqui, quando eu falo analista de arquitetura, é do metrô. Quando a gente fala projetista de estruturas, é da contratada. Coordenador BIM, da contratada. O Bruno está por aí também. Não sei se ele está aqui dentro, mas está por aqui. Coordenador de telecom, do metrô. Projetista de sistemas, da contratada. Analista de ventilação, do metrô. Projetista de sistemas, da contratada. Só que é engraçado que você via, para nós, era só engenheiros, engenheiras, arquitetos, arquitetas trabalhando junto para resolver o problema. Você não via essa distinção. Sabe aquela briga que tem do contratado com a contratante? Não tem. É engraçado, o pessoal quer resolver. Olha que interessante quando você junta o projetista do analista, né? Não querendo tirar o chefe da jogada, tá? Mas quando você bota os dois que querem resolver o problema e o que viu o problema, o negócio anda. Tem um videozinho aqui, vamos ver se ele passa. Aí. Isso aqui é um time-lapse de uma dessas sessões. Tá? Parece uma bagunça. Né? Parece uma bagunça. Era uma bagunça? Mais ou menos. Uma bagunça organizada, a gente pode dizer. Né? Todo mundo sabia o que estava fazendo, todo mundo sabia o que tinha que fazer. Aqui na parte de baixo, sistemas. Na parte central, era estruturas e hidráulica. Na parte do fundo, arquitetura. Na sala do outro lado, a gente tinha paisagismo, terraplenagem, viário. Né? E se você precisasse, por exemplo, aqui na de sistemas, precisava alterar uma ventilação, e isso fosse alterar, por exemplo, uma furação em alguma parede estrutural, alguma coisa desse tipo, para alterar essa estrutura, estava a uma esticada de braço atrás de você, porque ele estava com o modelo lá. E o BIM é essencial para isso, por quê? Porque as alterações eram feitas na hora, não tem essa de levar para o escritório, vou anotar e vou levar para o escritório. Não, você está com o modelo ali, e você altera na hora o modelo, sobe essa atualização, e todo mundo recebe essa atualização e segue o seu projeto. Tá? Então, lembra do gráfico que eu falei que estava subindo? Faltava 6 meses para terminar o contrato, o gráfico de issues subindo, e a gente não sabendo o que fazer para resolver o problema do projeto. Após essas sessões AIS, o que aconteceu com esse gráfico? Isso aqui. Tá? Então, veja, o gráfico mudou porque a gente fez diferente. O gráfico mudou porque a gente parou para pensar outra forma de trabalhar. Então, isso aqui é a prova de que isso funciona. E foi um auê. Veio o presidente, diretoria, um monte de gente visitar essas sessões. Tá? Então, agora isso está se tornando um padrão da empresa em todos os contratos que a gente está usando. Né? Tem vários aqui no auditório que eu sei que já participaram de alguma sessão AIS lá conosco. Então, no contrato da linha 19, foram mais de 20 sessões AIS. Tá? 40 unidades, então 40 unidades em termos de estação, subestação primária, pátio. Né? Algumas precisou mais de um dia, a gente precisou mais de uma sessão para conseguir encerrar. Foram mais de 13 mil issues fechados, sendo que o recorde é que em um dia só nós conseguimos fechar 295 issues. Quer dizer, um nível de desempenho que se fosse trocar e-mail, ou se fosse fazer uma reunião online, não ia resolver. Não ia resolver. Tá? E teve muita resistência no começo. Quando eu coloquei essa ideia da própria contratada, teve resistência. Porque é uma mobilização grande, tem um investimento. Né? Você colocar todos aqueles profissionais mobilizados, alguns até de outro estado que tinham que viajar, etc., tem um investimento. Essa resistência ela existiu logo no começo. Mas na primeira sessão, com o resultado da primeira sessão, eles já mudaram de ideia. Eles já falaram, opa, isso daqui é o que vai fazer a gente conseguir encerrar esse contrato. Então, isso daqui é legal. E começou a apoiar isso aí, começou a virar um movimento grande no contrato. Pontos de atenção. Para funcionar, foi necessário atuar em várias frentes de trabalho, aumentando a infraestrutura prevista inicialmente. Então, isso daqui agora está previsto em contrato. Né? Os modelos precisam estar disponíveis e federados. Então, a atuação da coordenação BIM, deixar sempre federado esse modelo e disponível para os projetistas é importante. Foi necessário utilizar métodos para colaboração em nuvem, para que mais de um projetista atuasse sobre o mesmo modelo. Atuar com mais atenção em especialidades não desenvolvidas em BIM, porque como o foco ficou grande no que estava modelado, e o que não estava modelado ficou um pouco esquecido, é verdade. E aí a gente precisou também ter uma atenção nisso que não era modelado. Né? E como eu falei, atuação presencial. Conclusões. Avaliação positiva para projetos com um bom grau de maturidade. Isso aí eu falo que se aplica ao último quarto do contrato. O último quarto do projeto se aplica. Não adianta querer aplicar no começo ou no meio do caminho, porque aqui é para encerrar as questões. Então você já tem que ter maturidade, você já tem que ter discutido aquela questão. Tá? Houve um avanço real do projeto com consolidação integrada entre especialidades, provendo segurança para a conclusão e aprovação.
foi a solução para um problema de atraso de análise de atendimento. E vale a pena continuar com essa ação em futuros projetos, antecipando seus acontecimentos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham absorvido e que possam aplicar isso nos contratos de vocês. Não necessariamente porque é um VDC, a gente precisa aplicar o VDC inteiro. Se você pegar algumas práticas dos métodos e aos poucos forem assumindo e colocando nas práticas de vocês, vocês vão ver que os resultados eles começam a aparecer. Como nesse caso, que o resultado foi muito positivo e agora a gente está desenvolvendo, inclusive, um manual de utilização para aplicação em todos os contratos do metrô. Ok? Obrigado, gente.